vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e está coordenando esse grupo de trabalho de retaliação ao tarifaço de Trump pela parte do governo brasileiro, ele, ao falar com os jornalistas ontem, dia 15 de julho, Alckmin comentou sobre as ações que o grupo está realizando para tentar dialogar com os Estados Unidos e reverter as tarifas. Eu lembro que Alckmin disse que o ideal para o posicionamento do governo, né, ele se posiciona dessa forma, é melhor não pedir o aumento do prazo. Vários empresários acham que é isso, podia pedir por 90 dias a mais antes do dia 1º de agosto, que é quando o Trump disse que começa o tarifaço, que na visão do governo é melhor tentar reverter a situação até dia 1º de agosto do que pedir esses 90 dias. Vamos acompanhar a fala dele. Nós fizemos 2 blocos, a reunião da manhã com o setor industrial, com a presença aqui de vários ministros do Itamaraty, Casa Civil, Fazenda, Planejamento, Portos e o setor produtivo, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e muitos setores, né, os principais setores que têm comércio exterior mais forte com os Estados Unidos, desde avião, setor siderúrgico, aço, alumínio, máquinas, têxtil, calçados, madeira, papel, celulose, um setor também importante, enfim. Ouvimos a todos, né? Ouvimos a todos, foi muito proveitosa a reunião, trouxe a mensagem do presidente Lula, do empenho do governo para rever esta situação, e o que nós ouvimos aqui é negociação, ou seja, um empenho para rever, o que coincide com a proposta do governo brasileiro e do presidente Lula. Depois também foi colocado a questão de que o prazo é exíguo, que é um prazo curto, que nós deveríamos, de repente, trabalhar pela questão da sua dilação. Foi colocado aqui o empenho do setor produtivo, que vai conversar com seus congêneres nos Estados Unidos, para quem eles vendem, de quem eles compram. Então, vamos envolver também, porque é uma relação importante que repercute também nos Estados Unidos, podendo encarecer produtos, encarecer a economia americana e também é oportunidade para mais acordos comerciais. Nós podemos abrir a oportunidade para fazer mais acordos comerciais. E veja que de janeiro a junho, nós tivemos, de janeiro a junho deste ano, as exportações do Brasil para os Estados Unidos aumentaram 4,37%. E dos Estados Unidos para nós, para o Brasil, aumentaram 11,48%. Então, o momento em que é recorde a exportação dos Estados Unidos para o Brasil, quase 3 vezes mais do que a nossa exportação. Portanto, é totalmente incompreensível essa decisão da tarifa e aí a união de todos nós para revertê-la. Presidente, os norte-americanos... Olha, primeiro destacar que sempre teve diálogo. Eu mesmo conversei com Howard Lutnick, que é o secretário, com o embaixador Greer, da USTR, depois o Itamaraty também. Depois mandamos até uma carta, pedido deles, confidencial sobre negociação. Até o dia 4 de julho, aliás, feriado norte-americano, teve uma reunião de trabalho entre os técnicos. Então, sempre houve diálogo, né? Sempre isso é extremamente importante destacar. Nós vamos nos empenhar para reverter essas alíquotas, essa tarifa, que é muito injusta com o Brasil, mas é também negativa para os Estados Unidos. Uma carta, há 2 meses atrás, com uma carta confidencial sobre tratativas de acordo, de entendimento, mas não obtivemos resposta. Faz 2 meses. Então, o que nós vamos
encaminhar. É uma carta de honor. Aguardamos a resposta e continuamos empenhados em resolver esse problema. E sobre dilatação de prazo? O prazo é exíguo, mas vamos trabalhar para tentar avançar ao máximo nesse prazo. E a abertura de novos mercados foi discutido, presidente? Não, aqui foi discutido a questão mais Estados Unidos e Brasil, e nós vamos receber mais propostas dos vários setores. Aí, de maneira mais setorizada, vamos encaminhar propostas, sugestões. As reuniões são permanentes. E vamos acelerar também as conversas com empresários. É isso, o vice-presidente Geraldo Alckmin, portanto, falou bastante à imprensa ontem, ao longo do dia, conforme fez as suas reuniões. Hoje ele faz mais uma reunião, né, com a Câmara de Comércio americana. Lembrando que o presidente Donald Trump anunciou que abriu uma investigação, né, do Departamento de Comércio aqui no Brasil para investigar justamente se os Estados Unidos, se os direitos americanos têm sido corrompidos nas negociações com o Brasil. Queria voltar a falar com o Rafael, porque a situação vai ficando cada vez mais complexa, né? O ministro Alckmin, né, que também é ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, dizendo que o melhor é tentar reverter essa situação antes do dia 1º de agosto, e, ao mesmo tempo, o Donald Trump abrindo investigação aqui no Brasil. Não parece que está um ambiente fácil para negociação, Rafael. Então, Natália, uma coisa que, se você procurar, né, nesse tema, que você nunca vai achar é coerência por parte dos Estados Unidos, né? E isso não é só em relação ao Brasil, nos mais diversos países a gente vê aí uma complexidade ali no que os Estados Unidos, através do presidente Trump, quer. E da mesma forma aconteceu com o Brasil. É bom ressaltar que lá no início do ano, quando começou esse ruído aí de questão de tarifácio, de aumento aí, digamos assim, de impor algum ônus ao Brasil sobre essa questão aí das relações comerciais, o presidente Lula, lá em abril, ele já editou uma lei sobre essa questão. E ele já, no caso, o Congresso aprovou essa lei, e essa lei é a questão da reciprocidade em relação a eventuais sanções. E, como veio o tarifaço agora, essa semana passada, veio um decreto do presidente Lula que tão somente regulamenta essa lei, que entra nessa temática aí que o vice-presidente Alckmin está fazendo, que é negociações, chamando todos os setores, tanto público, privado, pegar os setores mais afetados e tentar achar um denominador comum para conversar com os Estados Unidos, para ver se há digamos assim, um recuo no sentido dessa imposição dessa tarifa. Caso contrário, essa própria legislação impõe a reciprocidade, no sentido de que o Brasil também pode impor taxas, impor barreiras em relação aos Estados Unidos, o que a gente não espera, porque é uma questão que vai prejudicar aí muitos setores. O Brasil vai ficar afetado. Vamos torcer que até o dia 1º de agosto a gente consiga uma saída. E para a gente encerrar, a questão da lei da reciprocidade tem esse nome, né, reciprocidade, mas não precisa ser exatamente a mesma taxa, né, doutor? Queria tirar essa questão tributária, essa dúvida contigo. Tem a palavra reciprocidade, mas não precisa ser exatamente os de 50%, a taxa de 50%, que é o que o Trump ameaçou que vai começar a valer no dia 1º de agosto, dos produtos brasileiros entrando nos Estados Unidos. E aí, se fosse a reciprocidade exata de 50%, seriam nas importações, ou seja, dos produtos americanos entrando aqui no Brasil. Mas não precisa ser exatamente dos 50%, né?
Não precisa ser exatamente na mesma medida que os Estados Unidos impôs ao Brasil. O que essa lei fala é que quando algum país ou algum bloco econômico pratique uma medida que venha sem uma justa causa, sem uma legitimidade, que venha interferir nas relações comerciais do Brasil, ou que até afete a soberania, que de certa forma até foi um dos discursos dos argumentos do presidente Lula. O Brasil pode impor sanções, e isso daí não quer dizer que tenha que ser na mesma medida, pode ser menor, pode ser maior, é o que fala essa lei, que foi editada e aprovada em abril de 2025, que o presidente Lula fez agora, foi só regulamentar, trazer a forma como ela deve ser aplicada. Tá certo, a gente conversou com o Rafael Guazelli, que é nosso advogado aqui, tributarista. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Natália, estamos à disposição. Com certeza falaremos muito ainda sobre esse assunto e vários outros, esses assuntos, né, que a gente falou de IOF e tarifácio de Donald Trump. Tchau, muito bom dia.